Fala rapaziada, saudações vascaínas. Inicia-se hoje, dia 7 de novembro de 2022, uma nova era no Clube de Regatas Vasco da Gama. Potência, grandeza, o Vasco nunca deixou de ser e ter. Agora, estrutura, investimento, grana, o Vasco terá em 2023. E se prepare, torcedor vascaíno, se prepare pelo que vai vir pela frente. Ontem eu fiquei muito feliz com o acesso, me emocionei, chorei, mas hoje eu me alegro e principalmente aumento com relação à esperança, pois o Vasco vai vir muito forte. O Brasil, o futebol brasileiro, a sociedade com toda certeza não está preparada para o que o Vasco vai aprontar no ano que vem. E é claro, a gente vai falar sobre isso neste Acorda Vascão. Nestes últimos 2 anos e 2 meses de canal que eu tenho, de criação aqui do canal do Gigante Vasco, com toda certeza hoje começa a melhor era do meu canal. Se prepare, porque se o Vasco tá subindo, pode ter certeza que aqui também o conteúdo vai aumentar demais em qualidade. Informações, apurações em primeira mão, tudo a gente vai trazer a vocês. Fiquem ligados no canal do Gigante. Muita coisa nova nesse 2023, não só no Vasco, mas aqui também. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Bata no peito nessa segunda-feira e fala, eu torço pro Vasco. Se inscreva! Agora a nossa meta é até o final do ano chegar aos 80 mil inscritos. Essa é a meta do nosso canal e eu sei que essa torcida gigante que é a do Vasco vai ajudar. Então se inscreva, deixe também o seu like aqui embaixo, colocarem uma meta de 2 mil joinhas logo neste Acorda Vascão e principalmente ative o seu sininho de notificação e larga aqui nos comentários sobre o que você achou desse acesso e a sua expectativa para 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque muito gostoso o que aconteceu ontem. E foi como eu vinha falando já pra vocês nos meus últimos vídeos. Se não for sofrido, o torcedor vascaíno não é Vasco. E ontem, novamente, foi sofrido. O Vasco abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo. A grande maioria da torcida vascaína esperava que fosse ser um jogo tranquilo, mas não. Com um jogador com relação à vantagem, né? O Vasco estava jogando com 11, o Ituano com 10, com vantagem no placar. O Vasco mesmo assim sofreu pressão para o Ituano e teve o Andrei Santos expulso na segunda etapa. Ou seja, um jogo que parecia ser tranquilo, teve tons dramáticos nos minutos finais. Thiago Rodrigues, goleiraço, salvou o jogo de ontem. Foi o grande destaque, foi o cara desta batalha de Itu, com toda certeza. Nenê marcou mais um gol, conseguiu levar o Vasco, de volta à elite do futebol brasileiro, guardando. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso no final, que eu quero já começar essa manhã de segunda-feira com boas notícias. Notícias que trazem esperança a todos vocês, torcedores vascaínos. Pois o que acontece? 2 nomes já ganharam força nesta noite de domingo e manhã de segunda-feira. Lembra que eu trouxe um vídeo para vocês falando que ano que vem o sarrafo do Vasco vai ser outro? Que o Vasco terá 500 milhões em investimento só da 777 Partners, sem ainda incluir orçamento da Série A, sem incluir grana de patrocínio, só do grupo norte-americano, que como está aparecendo aí no vídeo para vocês ontem, comemorou muito esse acesso do Vasco, todos juntos em um restaurante, a grana vai ser forte. É 120 deste ano que ainda não foi utilizado tudo, 190 milhões do ano que vem que está em contrato e mais 200 milhões que os norte-americanos querem investir no Vasco, mesmo não estando assinado em contrato, por conta própria. E devido a essas informações, tivemos notícias, através do jornalista Flávio Dias, dar o crédito à notícia do canal Atenção Vascaínos, que 2 nomes surgem com força internamente dentro do Vasco da Gama. Nomes que esperavam apenas a confirmação do acesso para ter aí avanço nas negociações. O primeiro, Davi Terãs, meia do Atlético Paranaense. Lucas, quem é o Davi Terãs? É um jogador de 28 anos, um jogador que tem 2 jogos pela seleção uruguaia, 1,76 m, 76 quilos, canhoto. Nesta temporada foram 51 partidas, 16 gols e 8 assistências.
No ano passado, 45 partidas, 9 gols e 9 assistências. Tem passagens por Danúbio, Atlético Mineiro e Peñarol. Um excelente jogador. Craque de fato do clube paranaense. Segundo as informações do Flávio Dias, a situação atual é a seguinte. O Terãs é um dos jogadores que interessa ao Vasco para a próxima temporada. O Vasco hoje, com o Terãs, é claro, junto ao Atlético Mineiro, tem prioridade na contratação do uruguaio. O que acontece? O Vasco tem um acordo assinado que dá a prioridade ao clube carioca, ao Gigante da Colina, na compra do Terãs para a próxima temporada. Sabe quais outros clubes estão na disputa do Terãs? Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Esse vai ser o nível que o Vasco vai disputar de contratação no ano que vem. Não será mais disputar com o Cuiabá, com o Goiás, com o Atlético Goianiense, com o Avaí. Será disputar com os grandes, com relação a não apenas tamanho no cenário do futebol, mas financeiro, orçamento. Esse vai ser o tipo de contratação que o Vasco vai pegar para a próxima temporada. Flamengo, Atlético e Palmeiras. Esses três, essa trinca de grandes clubes financeiro, o Vasco vai chegar juntinho no ano que vem. E outro jogador, Marcelo Groi, goleiro hoje que veste a camisa de um clube do futebol árabe, sendo ele o Al Ittihad Jeddah. Nessa temporada tem apenas 8 jogos disputados. No ano passado, no caso na última temporada, foram 31. Essa é a média de jogos disputados pelo Marcelo Groi. Ele foi vendido para o futebol da Arábia Saudita após uma grande temporada vestindo a camisa do Grêmio. É um grande goleiro, conquistou a Copa Conmebol Libertadores pelo clube gaúcho. Tem apenas 35 anos, apenas porque é um goleiro, então a idade não é algo que importa muito. 1,88 m, destro e 82 quilos. As informações sobre o goleiro o Vasco tem aí interesse na contratação de um nome para a posição na próxima temporada e, segundo informações do Flávio Dias, o Marcelo Groi seria o primeiro da lista. Então essas são as informações. Esse é o nível de atleta que vai chegar ao Vasco no ano que vem. E quem está falando sobre isso não é apenas eu não. Paulo Brax fez questão de dar um pronunciamento ontem, após a partida que aconteceu lá em Itu. Segundo ele, que hoje é o homem forte da empresa norte-americana no futebol do Vasco da Gama, ele deixou bem claro que pode comemorar, torcedor vascaíno, que uma nova era começa no Vasco da Gama. Se prepara. Em nome do futebol do Vasco, desde quando assumimos, a palavra era de obsessão pelo acesso. E hoje a gente pode mudar essa palavra para ambição. Sai a obsessão pelo acesso, entra a ambição. Queria agradecer a 777 pelo suporte irrestrito, aos funcionários do Vasco, que honram a camisa do Vasco todos os dias, à comissão técnica, ao grupo de jogadores, que desde quando eu encontrei, eu disse que era um grupo comprometido com o objetivo, com a meta, e a torcida do Vasco. Uma torcida que hoje chora de alegria, mas não é só alegria, é alívio e a esperança. E que seja o último acesso da história do Vasco. Pode comemorar a torcida vascaína, porque uma nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. Obrigado. Então, rapaziada, foi isso. De fato, Paulo Brax deixou bem claro que uma nova era vai começar e essa é a grande expectativa para todos nós, torcedores vascaínos. Outra informação, outra notícia que aconteceu nessa partida de ontem e agora vai ser o foco, inclusive, do vídeo, falar, sobre esse jogo entre Vasco e Ituano. A gente vai deixar para falar sobre mais informações tratando da próxima temporada nos vídeos da parte da tarde e noite. Hoje teremos Fala Gigante ao meio-dia, 1h. Hoje teremos o Boa Noite Gigante às 7h. Todos os dias agora são 3 vídeos ao dia, aqui no canal do Gigante. E é claro, se vamos falar de Vasco e Ituano, temos que falar do Nenê. Porque o Nenê, no ano passado, quando o Vasco não confirmou acesso, chorou numa entrevista coletiva, foi muito zoado e deixou bem claro que só sairia do Vasco quando conquistasse o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. A promessa foi feita e a promessa foi cumprida ontem em Itu. Não apenas devolveu o Vasco à elite, mas marcou o gol que carimbou o acesso. Deus, de fato, escreve as coisas da maneira que tem que ser feita. E ele escreveu assim, com o Nenê,
um jogador que em 2021 largou o Fluminense na Libertadores, fechou com o Vasco da Gama na Série B, tentou levar o Gigante da Colina na Série A, não conseguiu, ficou novamente na segunda divisão e agora consegue aí com toda certeza cravar o seu nome na história do Gigante da Colina. Na temporada são 23 gols, 12 gols e 11 assistências, 23 participações em gols, sendo 7 gols e 7 assistências na Série B. Ele ontem fez a sua última partida com a camisa do Vasco sob o atual contrato. E é claro, se emocionou. Dê uma olhada aí na entrevista do camisa 10 do Gigante da Colina após a partida em Itu. Cara, eu não tenho nem palavras, Cara, isso aqui tá no coração desse clube, cara. E poder cumprir, eu falei que eu não ia sair daqui, né? Até ajudar o Vasco a subir, graças a Deus já foi esse ano. E, cara, eu só tenho a agradecer a Deus. Deus abençoou, fortaleceu a gente, a nossos familiares. E realmente dar isso de presente para os torcedores, para mim não tem preço. Pra gente lá do Vasco, cara, todo mundo, mas você sabe estar ali sempre, né, no dia a dia, a gente é uma família. Todo mundo trabalhou demais para que isso acontecesse. E Deus quis que fosse no último dia. E com um gol meu ainda, então, cara, eu não tenho palavras para agradecer a Deus e amo a minha família, obrigado pelos momentos difíceis de estar comigo sempre. E é isso aí, cara, é Vasco na Série A. Amo muito esse clube. Então, como vocês viram aí, né, de fato, muita emoção. Antes de falar aqui rapidamente sobre Aguinaldo, sobre Marlon Gomes, sobre alguns torcedores também, quero só falar sobre o Andrei. Que o Andrei ontem errou e foi muito criticado, eu queria passar rapidamente sobre esse assunto. Ele errou, torcedor vascaíno, isso é fato. Foi expulso num jogo onde não era para ser expulso. Mas a gente tem que compreender que é um atleta de apenas 18 anos. O que o Andrei, nesta temporada, fez com a camisa do Vasco, no meio-campo do Vasco, foi muita coisa. Foi demais. Foi um grande ano que, com toda certeza, teve uma grande participação nesse acesso. Muitos torcedores foram muito ofensivos em algumas palavras do Andrei ontem. Ele se posicionou nas redes sociais, como está aparecendo aí para vocês. E disse assim: Deus sabe do amor, carinho e gratidão que eu tenho por esse clube gigantesco. As pessoas mais próximas de mim sabem o quanto era meu sonho colocar o Gigante da Colina de volta à elite do futebol brasileiro, no lugar onde nunca deveria ter saído. E hoje, o Vasco da Gama está de volta. O André é craque. Lucas, vai ficar para o ano que vem? Ainda não sabemos. Mas é craque, joga muita bola, honrou a camisa do Vasco. E a gente torce, é claro, para que ele fique e construa aí ainda um grande e longo caminho com a camisa do nosso Gigante da Colina. Mas prosseguindo, que eu quero mostrar agora a festa. Porque ontem, Yuri Lara se emocionou a falar sobre acesso. Ontem, Marlon Gomes, Figueiredo e Andrei, dentro do ônibus, a caminho do resort, após o Novelli Júnior, a partida que aconteceu no estádio, também falaram sobre esse acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Então, para comemorar, subir um pouquinho o clima, dê uma olhada no nosso pitbull, craque, volante, vascaíno, destaque da Série B, falando sobre o retorno à elite do futebol brasileiro e a base do Gigante da Colina, né, a base forte do Vasco, também no ônibus, comemorando o acesso do nosso Vascão. Eles faltaram de respeito, tem profissional do outro lado que tá trabalhando. Vamos! Grande abraço. Vasco, e outra frase, só deixa eu falar uma frase. Pode gravar a tela. Só vive o propósito quem suporta o processo. Tem que respeitar os cria, respeitar o É difícil falar, velho, porque a nossa temporada foi difícil, velho, e eu só tenho a agradecer a Deus, porque por ele ter realizado mais um sonho meu. Botar o Vasco na Série A de novo era o meu sonho desde quando eu cheguei aqui. Só agradecer a Deus. Obrigado, Deus, por tudo e vamos comemorar. Essa torcida merece, o clube merece. Então, rapaziada, o clima é esse, clima muito gostoso, né, de fato, de retorno à elite do futebol brasileiro, clima de Vasco da Gama, clima de expectativa e esperança para a próxima temporada.
E para finalizar o vídeo rapidamente aqui também gostaria de falar sobre o Jorginho. A gente ainda vai falar muito sobre o nome do atual técnico do Vasco nesses próximos dias. Tem contrato apenas até o final da Série B, ou seja, o contrato vai se encerrar neste próximo mês de novembro. No final do mês não pertence mais ao Vasco, mas há algumas coisas a serem resolvidas. O Jorginho fica, o Jorginho sai, o Jorginho é um dos nomes para a próxima temporada. Fica o questionamento. Mas antes de falarmos sobre essa situação, sobre a sua permanência ou sobre a sua saída, dê uma olhada aí nas palavras do técnico que levou o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro ontem após a partida contra o Ituano no estádio Novelli Júnior. Estavam invictos, né, há mais de 10 jogos e nós chegamos aqui, conseguimos uma vitória, mas vimos o quanto foi difícil, o quanto é organizada a equipe deles. Tem 2 jogadores que trabalharam comigo, que eu tenho um apreço muito grande, que é o Lucas, né, o volante, e o Magrão, que trabalhou comigo na Ponte, o Lucas trabalhou comigo aqui no Vasco. Então, a gente via claramente assim, o sangue nos olhos desses jogadores, a entrega, a organização. Com certeza é uma equipe que vai estar com grandes possibilidades do acesso em 2023. Desejo todo sucesso para eles, e eles têm feito. A gente com uma pressão muito grande por ter perdido em casa, a torcida cobrando. Eu entendo com certeza o torcedor, porque ele vem sofrendo. Não é comum o Vasco descer e ficar na Série B. Então, o que aconteceu e que não vai acontecer mais, da gente descer. Então, a equipe o torcedor vai estar extremamente feliz com essa situação. Como o Paulo mesmo falou, uma condição financeira diferente, uma estabilidade grande no futebol profissional, vai ajudar CT, estádio e contratações. Tudo isso vai facilitar muito, realmente, para que o Vasco possa montar um elenco com o nível realmente de disputar uma grande Série A. Torcedor vascaíno, esse é o clima. O Vasco subiu, o Vasco está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e volta a repetir. Se preparem, porque a sociedade não está preparada para o retorno do Vasco da Gama. O Vasco subiu, o Vasco está na Série A. E é isso. Se liguem no canal do Gigante. Se inscrevam se você ainda não é inscrito. Deixem o seu like se você ainda não deixou o seu like. E compartilhem muito esse canal, porque a meta é chegar até o final do ano aos 80 mil inscritos aqui no canal do Gigante. E é claro, como sempre, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E para quem é antigo no canal sabe muito bem dessa. Saudações vascaínas.